sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. E o nosso assunto de hoje será vida após a morte. Será que existe vida após a morte? Será que existem espíritos ou almas? Será que somos espíritos ou almas? Ou somos apenas um corpo e quando morrermos tudo vai se acabar? Eu vou deixar vocês refletindo nessas duas citações enquanto roda a vinheta e já eu volto para a gente começar a discutir o assunto. E também, enquanto roda a vinheta, aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Jesus não foi um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário ao Evangelho de Marcos. Muito bem, neste episódio nós vamos falar sobre alma, sobre espírito, ou o nome que cada um preferir. Na verdade, nesse momento, o nome não faz a menor diferença. Nós vamos falar sobre as concepções de alma, porque as religiões cristãs, de um modo geral, creem na existência e até pregam a existência de algo para além desta vida terrena, desta vida corporal. E também porque, além disso, Jesus é muito claro no Evangelho quando diz: meu reino não é deste mundo. Então, independentemente do nome que se dê, a nossa crença se baseia numa vida além desta vida. Você pode chamar de vida após a morte, vida após a vida, outra dimensão de vida, vida em outra dimensão, céu, paraíso, enfim, como eu disse, nesse momento o nome não faz a menor diferença. O que importa é que todos nós cristãos esperamos algo para além deste vale de lágrimas. E também nós podemos outra vez citar John Dominic Crossan para justificar o assunto do vídeo de hoje. Tudo começou com a visão de um morto que ainda trazia as feridas de uma execução tão horrível quanto o ódio podia planejar e o desprezo realizar. E vamos outra vez abordar as concepções gregas sobre a alma, vindas através do orfismo, de Pitágoras, de Platão. E se vocês perguntarem por que os gregos, nós responderemos primeiramente com as palavras de Helmut Koster. Escritos cristãos, como a Epístola aos Hebreus, testemunham a vitória do platonismo no início do período romano. Mas também nós vamos abordar as ideias sobre a existência de alma ou de espírito ao longo de toda a história da humanidade. Na verdade, o vídeo de hoje tem a ideia de fazer uma síntese, de mostrar que filósofos, pensadores, religiosos e religiões já abordaram o tema da vida após a morte. Hoje nós teremos uma visão geral do que já foi dito ao longo da história da humanidade sobre o assunto vida após a morte. Então você pode escolher o motivo. Ou o fato de Jesus ter dito que o reino dele não é deste mundo, ou porque, segundo Crossan, tudo começou com a visão de um morto, ou por causa da influência grega no cristianismo. O fato é que nós precisamos falar do assunto espírito, alma, vida após a morte, certo? Então vamos começar. Muitos povos de muitas culturas, ao longo de toda a história, aceitam e até divulgam a existência de um princípio ou de uma substância, de modo geral uma substância incorpórea, que sobrevive à morte do corpo e que geralmente é designado como alma. Essa ideia da imortalidade de um outro mundo, de uma outra vida ou existência, é muito antiga. Há provas de que mesmo os povos pré-históricos possuíam essa crença de algo que habita o corpo e que sobrevive à morte dele. Entretanto, apesar dessa crença existir desde sempre, a filosofia e as religiões desenvolveram diversas teorias a respeito do assunto e sobre a origem dessa substância, do que ela seria feita e, sobretudo, se ela conduz, se ela dirige o corpo ou o corpo que a dirige, e se de fato ela sobrevive à morte do corpo e também para onde iria depois da morte.
A filosofia e as religiões têm afirmado, entre outras coisas, que este princípio ou substância está associado à mente ou ao caráter. E apesar de, em teologia, ser dito que a alma é uma espécie de princípio divino e que sobrevive à morte do corpo, ela nunca foi de fato estudada ou compreendida, até porque existem muitos pontos de vista diferentes e até divergentes a respeito do pós-morte por parte das várias religiões, por parte das várias denominações religiosas. A professora Maria Laura Bettencourt Pires diz o seguinte: Platão fala-nos da tripartição da alma, os gnósticos evocam o espírito transcendental incrustado, Santo Agostinho descreve a escuridão escondida dentro de si, Descartes ficou conhecido por defender o dualismo, Kant afirma que a razão pura postula a imortalidade da alma. Freud, o pai da psicanálise, considera que a psique tem 3 componentes, o id, o ego e o superego. E Melanie Klein, a pioneira da psicanálise infantil, fala a esse propósito daquilo que designa como o caleidoscópico caos interior. E enquanto os gregos propagavam a ideia de uma existência dualista, ou seja, corpo e alma, os mais apegados à Bíblia, sobretudo ao Antigo Testamento, acreditavam numa existência humana unitária, ou seja, sem a dualidade corpo e alma. Sobre a origem da palavra alma, sabemos que deriva do hebraico e, conforme Wolff, seu significado hebraico nefesh aparece 755 vezes no Antigo Testamento. Em grego antigo, o termo geralmente usado para se referir à alma era pneuma, que pode ser traduzido como respiração, mas no contexto religioso, que é o nosso caso, pode ser traduzido como alma ou espírito. Pneuma significava a força criadora, diferente de psique, que significava originalmente o sopro, que é até mais adequado para uso no Antigo Testamento, já que o texto bíblico fala que Deus soprou nas narinas do primeiro homem, conforme está lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. E esse sopro era a vida e assim foi compreendido, porque sem respiração não existe vida. E a professora Maria Laura Bettencourt Pires diz o seguinte: segundo a doutrina teológica, no início da era cristã, o pneuma correspondia a um espírito etéreo, o Espírito Santo, uma força cuja ação era a causa da vida e que atuava no mundo fazendo a vontade de Deus. Fala-se na possibilidade de que esse assunto, a imortalidade, a vida após a morte ou a alma, tenha vindo do Oriente. Platão chega a dizer que os gregos seriam crianças se a sabedoria deles fosse comparada à dos antigos sacerdotes egípcios. Entre os povos antigos, egípcios e chineses acreditavam numa alma dupla e dividida. Mas os egípcios e algumas tribos africanas não acreditavam que a alma fosse pré-existente, apenas o espírito. Os conceitos dos gregos sobre alma variavam de acordo com a época e com a escola filosófica, o que talvez possa ser absolutamente normal, já que se tratava de especulação filosófica. Os órficos, ou seja, os adeptos da religião de mistérios orfismo, tinham a ideia de que a alma sobrevive à morte. Com eles, surge também a ideia de que a alma é divina e que seu destino, portanto, é encontrar-se ou reunir-se com o Criador, que também é imortal. Para os seguidores de Platão, por exemplo, a alma é uma substância imaterial e incorpórea, semelhante aos deuses, apesar de a alma dos homens participarem do mundo e estarem sujeitas às suas mudanças e transformações. Platão traz um elemento religioso vindo do orfismo, que apresenta a relação corpo e alma como uma oposição de um em relação ao outro, apresentando o corpo não como a morada da alma, mas como a sua prisão, como nós podemos ver em Reale. No entanto, é dualista em certos diálogos, em sentido total e radical, a concepção platônica das relações entre alma e corpo, porquanto Platão introduz, além da participação da perspectiva metafísico-ontológica, a participação do elemento religioso derivado do orfismo, que transforma a distinção entre alma, igual a suprassensível, e corpo, igual a sensível, em oposição. E Giovanni Reale esclarece esse tema de Platão sobre a oposição
entre o corpo e a alma. Enquanto temos um corpo, estamos mortos, porque somos fundamentalmente nossa alma. E a alma, enquanto se encontra em um corpo, acha-se como em uma tumba, e com isso encontra-se em situação de morte. Nosso morrer com o corpo é viver, porque morrendo o corpo, a alma se liberta do cárcere. O corpo é raiz de todo o mal, fonte de amores insensatos, de paixões, inimizades, discórdias, ignorância e loucura. E tudo isso, precisamente, mortifica a alma. E também sobre a imortalidade da alma, no pensamento platônico, Reale esclarece o seguinte: além do mais, a descoberta da metafísica e a aceitação do núcleo essencial da mensagem órfica impunham a questão da imortalidade como fundamental. Compreende-se, portanto, que Platão tenha retornado várias vezes ao assunto. Inicialmente, de forma breve, no Meno, posteriormente, com 3 argumentos sólidos e trabalhados no Fédon, e por fim, com provas complementares de apoio na República e no Fedro. Sócrates e Platão afirmam que a alma é o início da imortalidade e que o corpo está sujeito à corrupção. Sócrates vai além. Para ele, as almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos, além de imortais, são divinas. E agora nós vamos ver esse diálogo de Platão no Fédon. Examina agora a questão da seguinte maneira: enquanto se mantém juntos o corpo e a alma, impõe a natureza a um deles obedecer, servir, e ao outro comandar e dominar. Sob esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal? Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma assemelha-se ao divino e o corpo ao mortal. Os antigos hebreus também tinham uma ideia de alma, mas pelo que se pode aprender, não era uma ideia dualista, ou seja, não era o corpo separado da alma como nós já vimos antes. Embora também existam influências platônicas nos pensadores judeus. Segundo Koster, o estoicismo platônico tornou-se base da reflexão filosófica e religiosa ao término do período helenístico, especialmente fora das escolas filosóficas. Vemos isso mais claramente no filósofo judeu Fílon de Alexandria. Fílon, filósofo e erudito, judeu de Alexandria e, portanto, mais conhecido como Fílon de Alexandria, foi o mais prolífico escritor do judaísmo helenístico. E com ele nós podemos ver o tamanho da influência do pensamento platônico, mesmo no judaísmo. Vamos ver o que Helmut Koster fala sobre o pensamento de Fílon de Alexandria. Apesar dessas influências estoicas, a visão de mundo de Fílon, e especialmente sua antropologia, é platônica. O mundo visível, enquanto percebido através dos sentidos, não é somente transitório, mas também caracterizado com predicados negativos. A alma ou espírito tem sua origem no mundo de Deus. Enquanto permanece no corpo, ela está presa nos laços da existência terrena, dos quais deve livrar-se. Não é possível compreender a essência da realidade através da percepção dos sentidos. Somente o espírito humano reconhece Deus e o Logos, podendo assim libertar-se do mundo visível por meio do conhecimento, da sabedoria e do exercício da virtude, vencendo o corpo e suas paixões e retornando para sua verdadeira casa, o mundo celestial. O mundo visível não é só a causa do mal e do vício. O corpo é também um lugar fundamentalmente estranho em comparação com a morada celestial, uma veste inadequada para a alma divina. E também nós vamos ver mais à frente que outro judeu importante era também dualista, Flávio Joséfo, mas nós não vamos ver no vídeo de hoje, nós vamos ver num outro vídeo. Quanto ao conceito cristão de corpo e alma, é uma ideia grega que foi introduzida na teologia cristã por São Gregório de Nisa e por Santo Agostinho. Judeus e cristãos, na Septuaginta e também no Novo Testamento, usam o termo pneuma para designar espírito. E vemos em Santo Agostinho que o homem é uma alma que usa um corpo, uma alma racional que utiliza um corpo mortal. E ele vai além afirmando o seguinte: porque o homem não é só um corpo ou apenas uma alma, mas é constituído por uma alma e um corpo. Esta é a verdade.
A alma não é todo o homem, mas a melhor parte do homem. Nem todo o homem é o corpo, mas a porção inferior do homem. Quando as duas estão juntas, temos o homem. E Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: não é o corpo o teu cárcere, mas a corrupção do teu corpo. O teu corpo Deus o fez bom, porque ele é bom. Mas nós precisamos falar aqui que Santo Agostinho diz, depois, no sermão 267, que perversa e humana filosofia é a dos que negam a ressurreição do corpo. Porque no outro episódio, mais à frente, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Então nós temos que deixar registrado aqui a ideia de Santo Agostinho, né? Acreditar na ressurreição do corpo. Na Idade Média, São Tomás de Aquino traz de volta a ideia de alma dos filósofos gregos, concebendo uma alma independente do corpo, embora ele afirmasse que a alma precisa do corpo para constituir um ser humano. E já mais à frente, René Descartes dizia que o homem era a união do corpo e da alma e os dois atuavam um sobre o outro. Por sua vez, Spinoza considerava corpo e alma duas vertentes de uma única realidade. Já Immanuel Kant dizia que a alma não era demonstrável pela razão, mas aceitava a existência dela, pois a dedução da existência da alma era necessária para o desenvolvimento da ética e da religião. Bem, nós não vamos esgotar o assunto no vídeo de hoje, pelo contrário, esse é só o primeiro vídeo sobre o tema. A ideia básica desse vídeo é mostrar que a crença sobre a existência de uma substância que permanece viva após a morte do corpo é muito antiga e que atravessou os milênios. Esse assunto, como nós vimos, foi tema de pesquisas e debates de várias religiões, de vários filósofos, pensadores ao longo do tempo. Vale a pena ressaltar que boa parte desses pensadores, talvez até a maioria deles, era formada por cristãos. Muito bem, antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero recomendar para vocês um documentário da Netflix. É apresentado pelo ator Morgan Freeman e ele vai viajar o mundo para conhecer as ideias das várias religiões, das várias culturas, dos vários povos sobre a vida após a morte, ou sobre aquilo que nos espera após a morte, certo? Ele vai para a Índia, para o Egito, para o México, para Israel, enfim, ele vai viajar o mundo para saber o que cada povo, o que cada religião pensa sobre o assunto, o que nos espera depois da morte, o que existe depois da morte. O nome do documentário é A História de Deus, está lá no Netflix, o primeiro episódio. Nesse momento, acho que só precisa ver o primeiro episódio. Se você quiser ver tudo e tiver paciência para ver tudo, ótimo. Mas o que nos interessa para complementar o vídeo de hoje é só o primeiro episódio. Então, por hoje é só. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar com esse assunto, vida após a morte.